Olá, queridos irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um estudo bíblico da Igreja Presbiteriana de Dourados. E nós estamos estudando às quartas-feiras a série bíblica, uma série de estudos sobre a mutualidade cristã, os mandamentos de Cristo uns aos outros, a mutualidade que a Bíblia ensina, quais estes mandamentos que nós devemos praticar. Você é muito bem-vindo a participar conosco, a ficar até o final. Fique conosco, preste atenção à palavra de Deus neste momento, leia atentamente e acompanhe o estudo. Vamos iniciar nosso momento orando, pedindo a orientação divina. Senhor Deus, nós queremos neste momento, Pai, te agradecer pelo dia que tivemos, te agradecer pelas oportunidades dadas a nós, pelo trabalho, pelas tuas dádivas, porque o Senhor não nos abandona, Pai. Sabemos que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza em todo momento. Obrigado, Pai, por cuidar de cada um de nós. Obrigado por nos sustentar. Obrigado, Pai, por sustentar a tua igreja perseverante, Pai. Obrigado por direcioná-la em teus planos, em teus propósitos. Obrigado por Jesus, o nosso Salvador. E nós queremos neste momento, Pai, rogar pela intercessão do Senhor, rogar pelo auxílio do Espírito Santo, aquele que nos convence da justiça, do juízo e do pecado. Que o Santo Espírito nos guie, nos ilumine, para compreendermos a palavra revelada pelo apóstolo Pedro, a palavra de Deus revelada pelos demais apóstolos, Pai, os textos que usaremos aqui, e que o Senhor nos ensine, Pai, aquilo que o Senhor preparou para nós nesse dia, usando, Deus, a mensagem, usando o estudo e alcançando a cada lar, a cada família da igreja que se reúne, a cada pessoa que assiste a este estudo, Pai. Assim nós oramos e rogamos no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje o nosso objetivo, então, dentro desta série da mutualidade cristã, os mandamentos de Cristo, é nós estudarmos sobre a hospitalidade. Sede mutuamente hospitaleiros. Abra lá na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículos 7 a 10. Nós encontramos assim registrado: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então o apóstolo Pedro, encorajado ali a instruir a igreja de Cristo perseguida, a igreja que estava sendo perseguida por causa do Evangelho, Pedro encorajando-os com a visão do fim, com o retorno de Cristo, acrescenta a este encorajamento uma responsabilidade da igreja sobre a hospitalidade. E por isso que ele lança esse mandamento: sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Nós, na igreja, conhecemos, poderíamos nomear várias pessoas que nós vemos como pessoas hospitaleiras. Pessoas que têm uma característica muito forte na hospitalidade, em receber bem aos irmãos, em tratar-nos como se fôssemos da família, em tratar as pessoas que são acolhidas em seu lar, os seus hóspedes, suas visitas, com tanto carinho, com tanta generosidade, com tanto amor ali, que muitas vezes isso até mesmo constrange. Então, tem essas pessoas que têm o dom da hospitalidade, que isso é muito marcante na pessoa, mas isto não nos isenta, não isenta aquelas pessoas que não têm isso como uma marca forte, não isenta da responsabilidade de praticar a hospitalidade, de exercer e treinar em ser hospitaleiro. O texto de Pedro nos diz, ele coloca como um mandamento: sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração.
Então não se trata de uma opção, não trata-se de ficar esperando, mas Pedro está chamando a igreja a praticar, a exercer como mandamento divino, já que está em sua palavra autoritativa, como mandamento divino a praticar mutuamente, de todos praticando, a hospitalidade cristã. Nós vemos vários exemplos nas escrituras de pessoas que praticaram a hospitalidade. Nós vemos lá no livro de Gênesis, na série de pregações, lá em Gênesis 18, que Abraão recebeu ao Senhor ali, por meio de 3 homens, que, pelo que Hebreus fala, provavelmente eram anjos, né? Seres especiais que Abraão recebeu, matou um novilho, pediu para eles ficarem, né? Então, a hospitalidade de Abraão em receber aqueles estranhos até então em seu lar, como Reuel também recebeu a Moisés logo após a sua fuga do Egito, tendo atendido ali o pedido de suas filhas. Reuel recebe Moisés em sua casa, o sustenta, o acolhe ali por um longo período. A mulher sunamita, lá no segundo livro de Reis, como ela acolhe ao profeta Eliseu, ela que dava alimento ali, cuidou dele por alguns dias, conversando com seu marido, constrói um quartinho com uma cama, uma mesa, para que o profeta pudesse dormir ali, repousar com eles, porque viram em Eliseu um homem de Deus, um homem que servia a Deus. Assim também as irmãs Marta e Maria, como Lucas 10 registra, Marta e Maria hospedaram o Senhor Jesus, prepararam uma refeição, ficaram com ele e foram ali por ele ensinadas, abençoadas. Elas praticaram a hospitalidade. Também no Novo Testamento, já no período apostólico, nós encontramos Lídia com sua família, recebendo a Paulo e seus companheiros, lá em Atos 16, como que eles foram bem recebidos, o texto fala que eles foram constrangidos a ficar ali. Tamanho a alegria que aquela família tinha, que Lídia teve, de receber e acomodar a Paulo e aos companheiros de pregação. Então, isso era muito marcante nos tempos antigos, especialmente pela ausência de hospedarias, de hotéis, essas facilidades modernas que nós temos. Mas a igreja se alegrava em receber a estes pregadores, receber a esses irmãos que viajavam anunciando o evangelho, a alegria que eles tinham de receber essas pessoas. Também, quando muitos cristãos foram expulsos de sua casa por sua fé, eles eram acolhidos pelos irmãos. Então, essa hospitalidade era muito marcante. Então, qual que é a definição de hospitalidade? A hospitalidade significa aquele que ama o estranho ou o que ama o hóspede. Então, ser hospitaleiro é amar o estranho ou amar o hóspede. Então, nós nos tornamos hospitaleiros quando nós, pelo amor, acolhemos alguém em nossa casa, seja temporária, definitivamente, quando nós praticamos esta hospitalidade, essa alegria em se doar, porque o amor é aquele que faz algo sem cobrar nada em troca. Então, a hospitalidade ama o estranho e o acolhe em sua casa. E é nesse sentido que Hebreus 13 fala que muitos sem saber hospedaram a anjos. E referindo-se ali provavelmente a Abraão, a Ló, nessas visitas mencionadas. Então, vejam como é sério a questão da hospitalidade, a importância para o crescimento da igreja, a importância de nós praticarmos. Tanto é que o apóstolo Paulo, na primeira epístola a Timóteo, capítulo 3, vai dizer que essa é uma das características da liderança, ser hospitaleiro. É uma marca para identificar os líderes da igreja, aqueles que acolhem, amam acolher ao estranho ou amam hospedar os seus irmãos em sua casa, seja por uma refeição, por uma conversa, por um momento de culto doméstico, um grupo familiar. Amar hospedar aqueles que não são do seu lar ali. Então, a hospitalidade é um chamado à igreja, uma responsabilidade da igreja de Cristo, de cuidar das necessidades dos outros, em sermos generosos, em hospedar a estranhos, quem sabe, a irmãos na fé, a familiares, em recebê-los bem.
Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 13, ele diz: compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Praticar a hospitalidade é um compartilhamento das necessidades, porque aquele que hospeda, aquele que pratica a hospitalidade, ele está sendo generoso em compartilhar as necessidades dos outros. Uma autora chamada Rosaria Butterfield, ela escreveu o livro Pensamentos Secretos de uma Convertida Improvável, e ela diz assim: a hospitalidade diária, habitual, praticada para a glória de Cristo, santifica seus limites e fortalece sua fé. Também expõe a idolatria em nossos corações, que declaram falsamente nossos lares, nossos castelos e nosso próprio templo. A hospitalidade combate a solidão esmagadora que muitos irmãos e irmãs em Cristo suportam, oferecendo cuidados básicos, uma refeição, um abraço, uma oração. Quando compartilhamos um ritmo de vida, sabemos, antes que alguém pergunte, como podemos ajudar o que os outros precisam. Essa autora, é interessante que neste livro, ela cita como que a hospitalidade e a acolhida calorosa, gentil, receptiva, a atenção daqueles que praticaram a hospitalidade com ela, como que isso foi uma das principais coisas que chamou a atenção quando ela, como uma defensora do feminismo, uma defensora, uma professora de faculdade, defensora do feminismo, dessas causas modernas, e querendo ali numa entrevista, ela procurou no jornal, queria que algum cristão se dispusesse a responder os seus questionamentos, e um casal acolheu, um casal de cristãos reformados, acolheram a ela e foram muito gentis, calorosos ali e atenciosos, se preocuparam com ela, como que isso foi marcante em sua conversão. E ela fala muito disso, de como que a hospitalidade, principalmente para pessoas às vezes desprezadas pela sociedade, aqueles que são ditos como más companhias, como que uma hospitalidade sadia pode abrir uma porta enorme para o Evangelho, uma porta para a pregação a essas pessoas. Então, a hospitalidade tem o seu valor na comunidade cristã, porque elas realmente nos ajudam a cuidarmos uns dos outros, acolher os desabrigados, acolher irmãos que estão nos visitando de outras cidades, né? A hospitalidade é praticada na igreja quando nós acolhemos a pessoas que estão nos visitando. Quando vem a primeira vez pela igreja, a hospitalidade é praticada quando nós acolhemos bem, demonstramos interesse pela vida da pessoa, quando nós nos preocupamos em ouvir as suas histórias e abrimos o nosso lar, abrimos a nossa igreja, dizendo a elas que elas são bem-vindas, dizendo que elas podem retornar, que aqui é um lugar seguro, que aqui é um refúgio que elas podem encontrar, seja no nosso lar, seja na igreja. Então vejam como que a hospitalidade, irmãos, praticada em amor, sem murmuração, ela faz parte de uma demonstração da Igreja de Cristo, da demonstração visível de que somos membros da Igreja, de que o corpo de Cristo é um lugar de acolhida aos fracos, aos doentes, àqueles que estão chegando de outra cidade, aqueles que vêm fazer uma faculdade, vêm de fora trabalhar. Como que a igreja tem um papel importante em acolher, seja no corpo de Cristo, seja na cidade, quem sabe abrindo a porta da sua casa para receber alguém, né? E como existem muitos órfãos de pais e mães, carentes de uma instrução, jovens solteiros, jovens, como que a igreja pode servir a isso. Então, é claro que ao praticar a hospitalidade, nós precisamos tomar cuidado com quem nós recebemos, quais são os seus objetivos, e porque a Bíblia nos manda sermos simples como as pombas, mas prudentes como a serpente. Então, Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, na sua segunda epístola, capítulo 3, a partir do versículo 6, ele diz: nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente,
e não segundo a tradição que de nós recebestes. Pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de dia e de noite, trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós, não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos, para nos imitardes. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. E lá à frente, no versículo 11, ele fala: antes se intrometem na vida alheia, né? Esses que andam desordenadamente, não trabalhando. Então veja que Paulo traz uma exortação do cuidado que a igreja deve ter ao receber uma pessoa. Cuidado para não receber aqueles irmãos que andam desordenadamente, ou seja, em seus próprios caminhos, vivendo em pecado, né, pregando contra a fé cristã, né, ou claramente se opondo ao evangelho, se opondo à fé pregada. Então, Paulo chama a atenção, muitos mesmo se aproveitando para ficar comendo às custas dos outros, aquelas visitas interesseiras, que na verdade só querem ir pelos benefícios que ali colhem, comendo às custas, né, não querendo trabalhar, se intrometendo na vida alheia. Então, isso nós devemos proteger o nosso lar, a nossa igreja, para não sermos tolos nesse sentido, mas com prudência, entendendo que isso é um campo de batalha, é uma ajuda que nós queremos dar a alguém, mas sem deixar com que essa ajuda interfira, machuca os nossos, machuca a nossa família. Por isso que é necessária a prudência ao sermos hospitaleiros, né? A não sermos negligentes em nossa família, nosso lar, nossa igreja. Portanto, o que nós podemos fazer, meus irmãos? Primeira coisa, ore. Ore pedindo a Deus a orientação. Tiago diz que se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Se há alguma necessidade, oremos a Deus, pedindo que Deus nos faça individualmente, cada família, famílias hospitaleiras para com outras famílias, para com outros irmãos na fé. Que a nossa igreja seja uma igreja hospitaleira em acolher novos membros, novos crentes, visitantes, sejam eles quais forem, de que modo chegarem a nós. A hospitalidade, amar ao hóspede, o desejo de receber bem a cada pessoa, independentemente do que ela possa nos oferecer. A receptividade. Segundo, além de orar, decida-se hoje, faça uma decisão de dizer: eu vou praticar a hospitalidade. Assim como você diz: eu vou para a academia, eu vou comer menos, eu vou visitar, eu vou ir ao culto. Praticar a hospitalidade é uma decisão. Nós decidimos fazer algo, nós decidimos trabalhar assim. Terceiro, ensinemos nossas crianças. As crianças precisam aprender a ser hospitaleiras, a praticar a hospitalidade, a aprender deste modo. Nós somos chamados a praticar essa hospitalidade e a ensinar aos nossos filhos a dividirem o espaço, a comida, a roupa, um brinquedo, a partilhar, a gostar de dividir, seja em casa, seja doando, mas abrir nossos lares para que eles não sejam essas fortalezas, castelos que nos afastam das pessoas. Mas também vermos oportunidades. Como que você pode oferecer sua casa para um grupo familiar, para receber um grupo de irmãos em oração, receber uma visita? Então a hospitalidade é uma maneira de servir ao Senhor, uma maneira de nós trabalharmos esse serviço a Cristo, de trabalharmos com os nossos irmãos, de recebermos bem as pessoas. Então, quando somos hospitaleiros, a igreja é edificada, Jesus Cristo é honrado, e então uma hospitalidade sem murmuração, em amor, abençoa tanto o que recebe quanto o que pratica. Você não quer ser mais abençoado ainda? Você não deseja abençoar? Então, outra frase dessa autora, para nós terminarmos, da Rosária Butterfield, ela diz assim: o que nos impede de praticar a hospitalidade é a nossa abundância, não a nossa falta. Nós temos muito e amamos o que temos. Ser hospitaleiro não tem a ver com o quanto você tem e o quanto você pode oferecer.
se nós não somos tão hospitaleiros, não é porque nos falta. Quem sabe é porque nós temos muito e amamos isso que temos. Os nossos ídolos que nos impedem de abrirmos nossa casa, partilharmos nossa comida, partilharmos o nosso tempo de descanso, partilharmos as nossas horas. Quem sabe a igreja precise mais disso para vivermos como uma comunidade que realmente se importa com as pessoas, que desejam conviver. E isso a gente pratica quando fazemos os cultos domésticos, os grupos familiares, recebendo os irmãos calorosamente, para nós louvarmos, adorarmos. E nisso a comunidade, a cidade ao nosso redor, os nossos vizinhos observam, são convidados e são também influenciados por essa hospitalidade. Que assim Deus te abençoe e que você pratique essa hospitalidade, tome essa decisão, ore por, e assim Deus cuidará de nós. Vamos orar e nós encerraremos o nosso estudo. Deus, nós te louvamos por essa oportunidade, Pai, que nós temos de meditar a respeito da hospitalidade. Este Deus que é um mandamento do Senhor, há um imperativo ali para nós sermos hospitaleiros. E assim, Pai, nós rogamos o teu auxílio. Abra-nos os nossos corações, ó Deus, abra as nossas mentes para que estejamos dispostos a compartilhar o que temos, a abrir nossos lares, ó Pai, para a pregação do Evangelho, para o ensino da palavra, para o discipulado, para acompanhamento, Deus, das pessoas, para ouvir as necessidades, os problemas de outros, ó Pai, e assim ajudarmos, sermos parte da solução. Que o Senhor nos ajude a amarmos o nosso próximo, seja o nosso irmão, sejam os nossos familiares, sejam os estranhos, ó Pai, mas a amarmos a ponto de tratarmos bem e desejá-los em nosso lar, ó Pai. E assim o Senhor cuide de nós, cuide de cada um que nos assiste, abençoe a sua família, o seu lar, e que os lares da igreja, Pai, possam ser instrumentos para receber o bem, Pai, para demonstrarmos esse afeto, esse carinho e este amor para com as pessoas, ó Pai. Assim nós oramos, gratos no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a todos que acompanharam, que Deus abençoe e que você saia daqui disposto a viver e a praticar a hospitalidade. Deus te abençoe em Cristo Jesus.